Olá pessoal, tudo bem? Eu demorei a aceitar esse desafio, esse convite de fazer um vídeo sobre as provas da existência de Deus, mas eu resolvi aceitar essa demanda. E a razão é muito clara para mim, né? Esse assunto é um assunto que toca a vida de muitas pessoas, é importante para muitas pessoas. Eu não posso, se eu quero trabalhar nesse apostolado de serviço às famílias, não posso me furtar desse dever. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu falei da minha profissão para as pessoas e uma senhora, já mãe de 6 filhos, falou: "Puxa, Robson, eu queria tanto aprender metafísica." E naquela hora eu vi assim, é uma demanda, é um pedido, as pessoas têm, sabe? É profissional de sucesso, pode ser um advogado ou uma advogada, mas esse assunto é um assunto que é muito difícil de tratar, porque ele exige uma preparação que não é comum. Então, hoje eu quero falar para vocês desse caminho de compreensão acerca da divindade. Então, o assunto é esse: as provas da existência de Deus. Na verdade, são as 5 provas da essência de Deus, segundo São Tomás. Mas antes eu quero dizer os motivos. Por que isso é importante? Então, se você tiver aí na sua mão a Sagrada Escritura, a carta de São Pedro, 1 Pedro 3, versículo 13 a 16, tá? Vamos lá. "Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer o mal? E até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça." Então aqui importante, é uma questão ascética importante. O Evangelho traz consequências a todo mundo que o segue de verdade. Mas continua: "Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis." Assim que está a tradução da Ave Maria, né? "Não se perturbe", chama assim. "Antes, santificai em vossos corações Cristo, Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei com suavidade e respeito." Então aqui é a demonstração que nos motivou a esse vídeo, né? A Sagrada Escritura pede àqueles que são seguidores de Cristo que, quando perguntados, quando indagados, quando importunados, que demos a razão da nossa esperança, a razão de quanto nós aguardamos no Senhor. Tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Aqui um outro assunto, né? Um assunto que é importante, mas não cabe aqui no vídeo, que é a conveniência do discurso dos que creem com a sua vida concreta, né? Que entre nós não haja hipócritas. Mas aqui vamos ficar só na parte do 15, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. "Dá razões da nossa esperança a quem nolo pedir." É nesse contexto que está colocada a aula de hoje, né? Se Deus existe, eu preciso encontrar as razões pela qual eu possa explicar isso às pessoas. Porque convém aos esposos que o seu cônjuge tenha a mesma fé que ele. Convém. Algumas pessoas me perguntam: "Mas Robson, eu queria explicar para o meu esposo, para minha esposa, por que eu vou à igreja. Não é só porque minha mãe me levou desde criança. Não é só porque meu pai me levou desde criança. Não é uma questão de teimosia. É a razão que me impele a ir à igreja. É a razão que me impede a orar. É a razão que me impede, me impele. É a razão que me impele de orar. É a razão que me impele de ficar de joelho diante de uma criatura maior." Eu quero explicar isso para ele, mas me faltam ferramentas, me faltam instrumentos cognitivos, argumentativos. Então é isso que eu quero oferecer às pessoas hoje. É uma abordagem racional acerca da essência de Deus. Eu sei que isso não é comum, eu sei que isso inclusive para algumas doutrinas cristãs nem é razoável, mas é o que nós vamos fazer aqui hoje na medida do possível, tá bom? É preciso dizer, antes de tudo, que a questão da divindade ela antecede muitíssimo ao cristianismo. Então, aqueles que pensam que o tema da divindade é um tema datado, que isso acontece só porque nós estamos numa era cristã,
né, a era depois de Cristo, não é verdade, né? Já o tema da divindade é tratado, por exemplo, nos gregos, 6 séculos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tales dizia, tudo tem alma, tudo tem ânima. 6 séculos antes de Cristo. Se você vai para o Oriente, e a Índia, e a China, e o Japão, e as Coreias, né, antes nem eram Coreias, o tema da divindade é tratado com frequência. Então, o problema de uma transcendência antecede muitíssimo a uma questão meramente religiosa. É uma questão racional. Convém saber se há ou não há uma vida pós-morte. Convém. É isso que se trata. Convém saber se a vida aqui na nossa Terra é meramente matéria ou se há algo para além da matéria. Ou de outra forma, convém saber se o mundo é só imanência ou se há uma transcendência. Isso é uma questão meramente racional. Claro que depois que chega o Evangelho, chega a notícia da revelação, desde Abraão, a coisa ganha uma outra tonalidade, um outro tamanho. Mas o fato é que essa questão de se existe ou não uma transcendência que ultrapassa o homem, isso é muito anterior ao cristianismo. Então, é por esse motivo que eu quero começar. Há diversas abordagens com relação a isso. E nós vamos escolher uma delas aqui. Então, antes de chegar nesse ponto, em quais são as provas que nós vamos usar para demonstrar a você que existem argumentos racionais para chegar à essência de um Deus, eu quero antes dar um passo atrás e entender o que significa prova. Isso é importante para nós, tá? Porque dependendo da prova, haverá diversas vias de prova. Então, hoje em dia, é curioso, mas hoje em dia aceita-se só um tipo de prova. A prova chamada empírica, a prova material. Então, para que Deus fosse provado, eu tenho que achar a sua casa, o seu CEP ou o seu DNA. E é óbvio que se prova isso, você não vai ter prova da essência de Deus. Entende? Se você parte do princípio que prova significa achar um reduto material no qual se vê com clareza empírica, né? Com dados concretos, dados medidos no laboratório, que aquele objeto é Deus, se você espera isso, você nunca vai provar Deus jamais. Mas aqui vem o ponto que eu queria que você entendesse. Quem aceita esse tipo de prova e aplicar esse mesmo critério a outras coisas também terá como resultado nada. Por exemplo, se alguém quer uma prova da alma, chegará à conclusão que a alma não existe. Se você aplicar à alma a mesma exigência que se faz de Deus, não existe alma, porque não existe o DNA da alma, não existe o digital da alma, não existe o CEP da alma. Você vai dizer então que a ciência e a psicologia é uma tolice, é uma bobagem? Você não vai dizer isso. Ou então você vai fazer como alguns fazem, reduzir a psicologia à matéria, a sinapses. Mas é isso que é psicologia ou isso é bioquímica? Quem conhece filósofos, psicólogos, vai chegar à conclusão que não, psicologia não é eu colocar um cara no laboratório, fazer análises bioquímicas, eletromagnéticas e concluir que ele está depressivo. Não é isso. Ou está alegre, ou está angustiado. Não é isso que é psicologia. Ou que está com traumas. O trauma está em qual parte do DNA, em qual cadeia genética? Não está lá. Então, é curioso, se você aplicar o mesmo critério de prova que se aplica à inexistência de Deus a outras ciências, você vai ter como consequência que Deus não existe. E é também que a psicologia não existe. E também que a história não existe. E também que o amor não existe. Afinal, onde está o DNA do amor? Entenda? Então, o primeiro ponto é esse. Nós não aceitamos a limitação, a restrição de prova apenas a prova física, prova empírica. Esse é o ponto. Nós aceitamos outras provas, chamadas provas racionais. Provas da razão. Da razão. A razão nos providencia provas que não são nem visíveis. Por exemplo, quando eu digo que o todo é maior que a parte,
Eu jamais preciso saber, preciso ter visto algum todo para entender isso. Um cego pode entender essa frase: o todo é maior que a parte. Ou que o ser é e que o não ser não é. Aqui já estamos em outro nível de metafísica, mas só para entenderem, né? Esse tipo de prova não depende de experimento, depende de razão. A todos que têm razão, isso é evidente e não precisa experimento. Não precisa experimento, porque esse tipo de prova está no nível racional. Nesse nível, que a razão tem regras que precisam ser respeitadas, nesse nível, nós temos sim provas que Deus existe. Mas vou dar mais um passinho atrás e voltar à inexistência de Deus. Aqueles que falam que Deus não existe porque não tem provas empíricas, precisam apresentar as provas empíricas da inexistência de Deus. Vocês entenderam aqui? Se só o que vale são provas empíricas, aqueles que mantêm a inexistência de Deus têm que apresentar provas empíricas, só que não há prova da não existência. É impossível, inclusive. É irracional, inclusive. Então, só para voltar, só para dizer que essa premissa, a premissa de que toda prova tem que ter um aspecto empírico, não se sustenta. Agora, se nós aceitarmos como prova aquilo que a razão proporciona, aquilo que a razão indica, aí sim temos provas da essência de Deus. Durante toda a humanidade, o homem desenvolveu diversos caminhos para se chegar a refletir sobre a transcendência. Não só provar sua existência, mas comunicar-se com a transcendência. Então, por exemplo, nos gregos, há os mitos, e Hermes é um deus intermediário, porque ele faz a intermediação, a hermenêutica, entre o mundo da divindade e o mundo dos humanos. Ela é uma forma do homem ter acesso ao mundo da transcendência. E assim você vai percorrendo todas as civilizações nórdicas, as celtas, as asiáticas de todo tipo. Você sempre tem uma tentativa de relação da imanência do homem com a transcendência, Deus. Nós vimos, por exemplo, provas da essência de Deus que são provas morais, que apontam para a moralidade, para a necessidade do homem ser vingado, do mal que lhe abate ser vingado. Então, se o justo sofre, é preciso que haja uma situação, uma instância que julgue e que faça justiça ao justo. Aí dizem alguns, essa é a necessidade moral da essência de um Deus que seja julgador. Há provas do tipo cosmológicas, que acho que nós vamos usar aqui, que olhando para o cosmos, retira do cosmos princípios que vão demonstrar a essência de Deus. E há provas racionais, que nascem da análise do real, a análise do mundo, a análise do ser. São essas que nós vamos nos debruçar mais propriamente. As provas da essência de Deus mais famosas são as provas tomistas, as 5 provas ou 5 vias para provar a existência de Deus. Essas provas ou essas vias estão resumidas, estão reunidas nesse famoso livro, A Suma Teológica de São Tomás de Aquino, na questão 2. Na questão 2 aqui, ó. O livro não começa com essa questão. A questão 1, que tem alguns artigos, é anterior a essa. Se a teologia, se é possível fazer uma reflexão racional de Deus, se a teologia é razoável. Aí depois dessa questão determinada, aí sim, se Deus existe, aí na questão 2 tem: é possível demonstrar que Deus existe? Aí ele fala, sim. E quais são os modos de demonstrar? Aí vem as 5 vias, tá aqui, ó. As 5 vias no artigo 3. No artigo 3, as 5 vias da existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino. E são essas vias que eu vou querer desenvolver com vocês, tá? É um trabalho difícil, é mais fácil fazer ao vivo, mas como eu disse, eu me sinto chamado a fazer isso aqui na internet,
porque eu vejo pessoas angustiadas com isso. É muito comum, eu vejo isso mesmo com a frequência enorme. Pessoas boas que tiveram uma formação de escola na sua carreira, por exemplo, em medicina, mas que quando chega o assunto religião, são verdadeiros catecúmenos. Eu quase disse pagãos, mas são verdadeiros ignorantes, porque não estão aptos a esse tema, a essa questão. Então eu vou tentar oferecer com o que eu puder aqui, com a minha limitação, mas com minha boa vontade, meus anos de academia. Qual é o caminho para que você que tem esse anseio no seu coração, que você que sabe que Deus existe, você sabe que Deus existe, mas que você quer mais argumentos, que você quer mais instrumentos, para que você tenha isso mais claramente com você. Antes de começar de verdade sobre o tema das 5 vias, eu quero fazer uma advertência. Se você chegou até aqui e está buscando um jeito de achar um furo no argumento, se você chegou até aqui e no fundo você não crê que Deus existe, mas você quer só mais uma forma de você vencer um debatedor, se você veio até aqui só para mostrar como você é inteligente, por favor, sai do vídeo. Seu lugar não é aqui. O vídeo é para quem já sabe que Deus existe, já sabe disso, por vários motivos, mas quer entender uma abordagem racional para isso. O vídeo é para você. Robson, mas por quê? Qual é a diferença? Você pode imaginar, mas isso não seria crueldade com essas pessoas? Por que sonegar a elas esse direito? Veja, não é isso, não é o assunto não. O assunto é o seguinte: o processo cognitivo não acontece de todo jeito. Eu demorei a entender isso, tá? Então, por isso que eu falei uma advertência. O homem é livre, absolutamente livre. Ele é livre, inclusive, para negar a verdade. Então, se você vem para cá, se a pessoa vem para cá com o intuito premeditado de não ser convencido, é impossível convencer essa pessoa. Ele vai perder tempo e eu vou perder tempo. Agora, se a pessoa vem para cá sem acreditar que Deus existe, mas vem aberta aos argumentos, e vamos debater a partir dos argumentos, ela vai ser recebida de braços abertos por mim. Mas se você vem com o intuito de demonstrar antecipadamente que tudo que eu disser está errado, você não está aberto para pesquisa filosófica. Isso não é razoável. E a perda de tempo. Assim, você não está, na verdade, aberto à discussão. A verdade é a seguinte: assim como os crentes precisam entender que não é evidente que Deus existe e que, portanto, um processo de argumentação é necessário, os que não creem precisam aceitar que não é evidente que Deus não existe. Então, se eles quiserem entrar no debate, tem que argumentar e não vir aqui com gracinhas e com gracejos. Argumentar de verdade da inexistência de Deus. Então, se você vem com esse espírito de debate aberto, franco, sem preconceitos, aberto, seja bem-vindo. Agora, se o caminho é vir aqui fazer troça e derrubar premeditadamente todo o argumento, aí é perda de tempo para você e para mim. Então, esse é o primeiro ponto, é um ponto importante que eu tenho a dizer para vocês. A um burro com sede, o máximo que se pode fazer é dar água para o burro. Não é possível beber água por ele. Então, a única coisa que se pede aqui é sinceridade de coração. Tendo isso, já nós temos abertos, tá bom? Para que se compreenda com clareza as 5 vias, são necessários alguns conhecimentos prévios. E eu vou tentar dar para vocês aqui antes de chegar ao tema propriamente dito, tá bom? Então, é preciso entender alguns conceitos que eu vou soltar aqui da forma mais clara que eu puder, tá bom? O primeiro deles é o conceito de ente. Eu sei que isso pela internet isso é quase impossível fazer, mas vamos tentar fazer isso de forma clara, tá bom?
ente é aquilo que é. Tudo que possui ser, em filosofia é um termo técnico, tá? Tudo que possui ser, em filosofia, é um ente. Então, um fóton é um ente. Uma supernova é um ente. Um buraco negro, caso exista, é um ente. Um átomo é um ente. Um quark, eu não sei se é um ente ainda, porque a gente não sabe se quarks existem ainda. Mas caso existam, se é um ente. Tudo bem? Então, isso é um ente. Os entes têm duas propriedades básicas. Todo ente que existe tem duas propriedades. Uma propriedade que torna um ente aquilo que ele é, uma substância, e um acidente que está aderido à substância e que está, vamos chamar assim, e que é um acessório do ente ou da substância, tá? Um exemplo, um elétron é um ente. Então ele tem uma consistência que faz com que ele seja elétron e não próton, elétron e não nêutron. Mas o elétron tem uma carga elétrica variável. Essa carga elétrica variável seria o seu acidente. Um homem, para ficar mais simples, um homem é uma substância. Só que o homem pode ser baixo, alto, preto, branco, gordo, magro. Esse homem é a substância. Ser alto, ser baixo, magro ou gordo é o acidente. Certo? Definição de substância. Substância é aquilo que é em si, acidente é aquilo que é em outro. Além disso, nós temos mais dois elementos chamados essência e ato de ser. Outra díade de conceitos que é importante entender são os conceitos de ato e potência. Veja, nós temos mais coisa para falar sobre isso, tá? Mas aqui para essa prova, para essa aula sobre a essência de Deus, é importante lembrar desses dois conceitos: ato e potência. Ato significa, em filosofia, a perfeição que um ente possui. E potência é a capacidade que um ente tem de receber uma perfeição. Então vamos lá ao exemplo do homem que eu acabei de dar. O homem é um ente, porque ele é todo ente. Tudo que é um ente. E ele tem perfeições, porque ele é um homem. Então, por exemplo, tem a perfeição de conhecer. Se essa perfeição está sendo realmente usada, essa perfeição está em ato. Então vamos falar aqui. Eu falo português graças à minha faculdade cognitiva e porque eu sou um homem. Na medida que eu falo português, eu estou com a perfeição da língua portuguesa agindo em ato em mim. Eu estou falando português. Mas como eu sou homem, eu tenho outras potências, eu tenho outras capacidades. Perfeições que eu não tenho, mas que eu posso adquiri-las. Essas perfeições são potência em mim. Por exemplo, eu não sei russo. E eu acho que eu vou morrer sem saber russo. Então o russo em mim é uma potência. Eu não tenho, mas eu poderia ter. Eu não tenho porque não me interessa o russo. Entenda? Há coisas que eu não tenho, mas não são potências em mim. Por exemplo, eu não voo, eu não tenho o dom de voar, eu não tenho asas. Isso não é uma potência em mim. Ah, Robson, mas os homens voam. Não, os homens não voam. Quem voa é o avião. O homem não voa. O homem ele usa de uma perfeição 2 aviões, 2 instrumentos, mas ele não voa. Não é uma potência humana voar. Certo? Ele vamos chamar assim, ele se beneficia dessa ferramenta, né? Porque ele é inteligente e usa outras ferramentas, mas não é próprio do ser humano voar. Tudo bem aqui? Então, tendo esses dois conceitos, ente, substância, acidente, na verdade, tendo esses 3 conceitos, ente, substância, acidente, ato e potência, a gente consegue avançar nas provas da essência de Deus. Então vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui para a gente avançar. Ente é tudo aquilo que é, substância é aquilo que é em si, acidentes aquilo que é em outro, ato, uma perfeição que um ente possui, e potência, uma capacidade que um ente possui de receber uma perfeição nova. Beleza? Então, com isso, nós podemos avançar agora de verdade nas 5 vias. Então, como eu disse na primeira parte da Suma Teológica, Tomás de Aquino apresenta as 5 vias para provar a essência de Deus. Essas vias, a gente vai falar disso longamente,
elas são antecedidas por uma questão, uma problemática. É um modo escolástico de apresentar seus argumentos, né? Nós não vamos falar disso aqui agora. Um dia eu explico um pouquinho mais para vocês. Mas então as 5 vias são resposta a uma questão, a questão sobre a existência de Deus. E são 5 caminhos que ele apresenta para provar que Deus existe. O primeiro caminho, a primeira via do movimento ao motor imóvel. A segunda via das causas subordinadas à causa insubordinada ou à causa incausada. A terceira via dos contingentes ao necessário. Para mim essa é a prova mais evidente de todas, a mais clara de todas. A quarta via das perfeições das coisas ao sumamente perfeito. Essa para mim é a mais difícil de entender, para quem não está habituado a esse caminho. E a quinta via da ordem do mundo à inteligência ordenadora. Tem uma mecânica nas vias. Tomás sempre começa com um fato. Do fato ele apresenta um princípio que é evidente, e a partir do fato e do princípio ele deduz a conclusão da via. Então vamos lá. Eu vou ler para vocês a primeira via para que vocês acompanhem comigo o argumento, tá bom? Vamos lá, com relação à primeira via, Tomás diz: a primeira via e a mais clara parte do movimento. Nossos sentidos atestam com toda certeza que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo que se move é movido por outro. Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo de seu movimento. Ao contrário, o que move o faz enquanto se encontra em ato. Mover nada mais é, portanto, do que levar algo da potência ao ato. E nada pode ser levado ao ato, senão por um ente em ato. Como algo quente em ato, por exemplo, o fogo, torna a madeira que está em potência para o calor quente em ato, e assim a move e a altera. Ora, não é impossível que a mesma coisa, considerada sob o mesmo aspecto, esteja simultaneamente em ato e em potência, a não ser sob os aspectos diversos. Por exemplo, o que está quente em ato não pode estar simultaneamente quente em potência, mas está frio em potência. É impossível que, sob o mesmo aspecto e do mesmo modo, algo seja motor e movido, ou que mova a si próprio. É preciso que tudo que se move seja movido por outro. Assim, se o que move é também movido, o é necessariamente por outro, e este por outro, e este por outro ainda. Ora, não se pode continuar até o infinito, pois neste caso não haveria um primeiro motor. Por conseguinte, tampouco outros motores, pois os motores segundos só se movem pela moção do primeiro motor, como o bastão que só se move movido pela mão. É então necessário chegar a um primeiro motor, não movido por nenhum outro, e este todos entendem que é Deus. Bom, é um texto que vocês precisam ler, tá? Eu não vou colocar aqui, depois eu posso colocar até em algum lugar para vocês lerem. Mas é isso aqui. Não é muito difícil de você entender. Para que eu saia da ignorância do grego ou do russo que eu tenho agora, eu preciso de alguém que me ensine russo. E para que haja movimento, que é sempre passagem da potência ao ato, precisa haver alguém que saiba, no exemplo que eu dei, né, o russo em ato, para que passe para mim o russo e atualize a minha potência de russo. Não adianta fazer isso com o cão. O cão não sabe russo, não vai saber, porque ele não tem potência para o russo. Eu não sei, mas eu posso aprender, porque eu tenho potência para isso. Ora, se é possível que a potência venha ao ato por causa de algo que está em ato, é preciso um ente que esteja em ato que explique todas as mudanças que há no mundo. Se todo movimento, mesmo movimento motor, tá? Mesmo movimento motor, depende de uma moção primeira, de um primeiro ente que esteja em ato, então, se há movimentos no mundo, o fato é esse, há movimentos no mundo, é preciso que haja um ente ato. Então, Tomás resumiria assim: qual é o fato? Qual é o fato? O fato é: há mudança no mundo, há mudanças das coisas no mundo. As coisas mudam. Qual é o princípio que ele oferece para nós? Tudo aquilo que se move é movido por outro, e este por outro. Conclusão:
Para que haja movimento, para que as coisas mudem agora, é preciso um motor que não se mova. Um ato que não tenha potência. Um motor que mova sem ser movido. Que move sem potência. Esse motor que move sem ser movido, nós chamamos Deus. Então, essa é a primeira via. É a via que Aristóteles colocou na metafísica. O Deus, para Aristóteles, é um motor que move o universo sem mover-se. Porque ele não se move porque ele é perfeito. Só se move quem é imperfeito. Como Deus é perfeito, ele move os outros sem mover-se. Entendem? Essa é uma via que eu acho simples, não é muito difícil não. Porque a parte do movimento. Se há mudanças, né? A bolinha de bilhar, para a bolinha da ponta se mover, tem que ter batido uma bolinha antes, e a outra antes, e a outra antes. Nossa tentação, então quer dizer que esse movimento é infinito. Não, não é infinito. Porque se você tem uma sequência de bolinhas, se você tira a bolinha do meio, cessa o movimento. Para que a bolinha esteja continuando aqui, tem que haver o movimento. Se você tira do meio, se você diz que sempre foi assim, não explica nada. Tem que ter uma primeira que comece o movimento. E não importa se entre a última e a primeira tem 10 intermediários ou tem milhões, não importa. Importa que é preciso esse movimento para que assim a bolinha corra. Essa é a via do primeiro motor imóvel. A segunda via parte da razão da causa eficiente. Encontramos nas realidades sensíveis a existência de uma ordem entre as causas eficientes. Mas não se encontra, nem é possível, algo que seja causa eficiente de si próprio, porque desse modo seria anterior a si próprio, o que é impossível. Ora, tampouco é possível, entre as causas eficientes, continuar até o infinito, porque entre todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é causa das intermediárias, e as intermediárias são a causa da última, sejam elas numerosas ou apenas uma. Por outro lado, supressa a causa, suprime-se também o efeito. Portanto, se não existisse a primeira entre as causas eficientes, não haveria a última, nem a intermediária. Mas, se tivéssemos de continuar até o infinito na série das causas eficientes, não haveria a causa primeira. Assim sendo, não haveria efeito último, nem causa eficiente intermediária, o que evidentemente é falso. Logo, é necessário afirmar uma causa eficiente primeira, a que todos chamamos Deus. Então, novamente é o mesmo argumento, tá? Só que aplicado à causa eficiente, não à capacidade de mover-se, mas à capacidade de gerar. Lembrem as 4 causas aristotélicas: causa final, formal, eficiente e final. A causa eficiente é aquela que fez. Para que se vocês não conhecem esse assunto, eu vou fazer um breve resuminho aqui. Para Aristóteles, tudo que existe tem 4 causas: causa formal, causa final, eficiente e material. Formal, final, eficiente e material. A causa formal é o que a coisa é. A causa final é para que aquela coisa foi feita. A causa eficiente é quem fez a coisa. E a causa material é do que a coisa foi feita. Um exemplo para deixar claro para vocês. 2 exemplos, tá? O Davi de Michelangelo. O Davi de Michelangelo tem 4 causas: material, mármore; eficiente, Davi; formal, é uma estátua de Davi; e final, embelezar, louvar. O homem, agora não um artefato, um objeto, um ente, tá? um ente vivo. Um homem, Robson. Causa formal, é homem, não é uma jaca. Causa eficiente, quem fez? Seu Altair e Dona Alice em primeira instância. Causa final, amar, conhecer, amar e louvar a Deus. E causa formal, eficiente, final, material, é feito de corpo e alma. Isso serve para todas as coisas, para um mouse, para uma caneta, beleza? Então, causa eficiente é aquela que fez a coisa, aquele ente que produziu o resultado. E aí Tomás fala: ora, as causas eficientes são elencadas numa sequência, de modo que a causa eficiente final
que um ente final tem uma causa eficiente intermediária e tem uma causa eficiente inicial. Não importa se entre o objeto final e a causa eficiente inicial tem uma ou milhares, incontáveis. Uma foi feita por outra. Vamos lá, um exemplo claro. Eu fui feito por seu Altair e Dona Alice. Meus pais pelos seus pais. Meus avós por seus bisavós, por seus pais, assim sucessivamente. Se fôssemos possível uma máquina do tempo e fôssemos no passado retirar um desses elementos, não haveria o seu Altair e Dona Alice e não haveria a mim, obviamente. Me parece isso muito evidente. Então, se hoje há causas eficientes que fazem coisas e essas causas eficientes não são encausadas, é necessário uma causa eficiente que cause as outras causas sem ela mesma ser causada. Uma causa sem causa. Uma causa incausada. E aí Tomás faz um resuminho, que é assim. Segunda via, das causas subordinadas à causa sem causas. A causa incausada. Fato, há causas segundas subordinadas, né? Eu olho para mim e vejo, eu fui causado por seu Altair e Dona Alice e eles por seus pais. Então eu sou uma causa segunda, subordinada a outras causas. Eu mesmo causei meus filhos com a minha esposa. Então, além disso, eu fui causado e eu causo. Mas eu dependo de outras causas. Princípio. Toda causa subordinada depende da causa primeira insubordinada. Ora, se você me diz que todas as causas são desse tipo, isso é ilógico. Não é possível até o infinito. Porque cessaria o movimento. Ora, se o movimento existe, é porque existe uma causa primeira que não se subordina a nenhuma outra causa. Ah, mas essa causa é subordinada, então tem que ser uma causa anterior a ela que seja causa insubordinada. Portanto, conclusão, há uma causa primeira insubordinada, a qual damos o nome de Deus. Beleza? Terceira via. Essa para mim é a mais forte, a mais óbvia de todas, mas é preciso dizê-la. A terceira via é a tomada do possível e do necessário. Eila. Encontramos entre as coisas as que podem ser ou não ser, uma vez que algumas se encontram que nascem e perecem. Consequentemente, podem ser e não ser, mas é impossível ser para sempre o que é de tal natureza, pois o que pode não ser, não é em algum momento. Se tudo pode não ser, houve um tempo em que nada havia. Ora, se isso é verdadeiro, ainda agora nada existiria, pois o que não é, só passa a ser por intermédio de algo que já é. Por conseguinte, se não houve ente algum, foi impossível que algo começasse a ser. Logo, hoje nada existiria, o que é falso. Assim, nem todos os entes são possíveis, mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Ora, tudo o que é necessário tem ou não a causa de sua necessidade de outro. Aqui também não é possível continuar até o infinito, na série das coisas necessárias, que tem uma causa da própria necessidade, assim como entre as causas eficientes, como se provou. Portanto, é necessário afirmar a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra alhures a causa de sua necessidade, mas que é a causa da necessidade para os outros, o que todos chamam de Deus. Essa aqui eu acho brilhante, brilhante. Quando você analisa o mundo à sua volta, você percebe que os entes, aquilo que é, os entes podem ser de dois modos: um ente contingente ou um ente necessário. Então, se eu nunca, se eu fosse um celibatário, não me tivesse dado ao casamento, meus filhos, Mariana, Guilherme e Rafael, nunca teriam vindo a nascer. Porque, em relação a mim, eles são contingentes. Não depende da minha existência, não depende da existência deles. Eu continuaria sendo eu sem meus filhos. Com relação a mim, eles são contingentes. Lembra de contingência? Contingência é aquilo que é e um dia não foi. Ou aquilo que é e um dia vai deixar de ser. E necessário é aquilo que é e não pode deixar de ser. Então, com relação
a meus filhos, eu sou contingente. Mas com relação a mim, eu sou necessário para eles. Mas com relação a meus pais é diferente. Eu sou contingente para eles, mas eles são necessários para mim. Então, vamos lá ver a grandeza do argumento. O argumento é o seguinte: os entes que estão no mundo não podem ser todos contingentes. Porque a marca da contingência é que se você pega o relógio e vai para trás, em algum momento nenhum ente contingente era. Então, eu há 51 anos não era. Você, há 20, 30 anos você não era. Há 40 anos você não era. E assim foi com cada um ser humano da Terra hoje, com a própria Terra, com a própria natureza, com o próprio universo, com a própria existência. Ora, se todos os entes no mundo são assim, vai chegar um tempo em que nada era. Como algo que não é, começa a ser. Como algo que não tem ser, algo que é contingente, começa a ser. Só tem uma resposta para isso: por algo necessário. Aquilo que não é encontra a razão de ser naquilo que é. Isso que é e não é contingente, é sempre, nós chamamos Deus. Veja a grandeza do argumento. Eu acho o argumento belíssimo e evidente. É impossível rebatê-lo. A quarta via... sim, falta resumo, né? É importante trazer o resumo, porque o resumo esclarece, né, algumas questões. Ou pode esclarecer algumas questões. Vamos lá. Quarta via. Terceira. Dos contingentes ao ser necessário. Fato. Há seres contingentes. Como eu falei, você olha para o mundo e você vê. Aquela blusa há 20 anos não era. Aquele cão há 17 anos não era. O planeta, esse país, esse planeta, esse universo não era bilhões de anos atrás. Ora, então são todos entes contingentes. Em algum tempo eles não vão existir. Ou não existiram. Princípio. Se tudo for contingente, se tudo fosse contingente, nada existiria agora. Se todo o universo é contingente e um dia não foi, não devia ter existido agora. Ora, portanto, se hoje as coisas são, é preciso um ser necessário ao qual todos chamamos Deus. Um ser que não seja contingente, um ser que escape da lógica e seja esse ser é Deus. Quarta via. Quarta via está aqui. A quarta via se toma dos graus que se encontram nas coisas. Encontra-se nas coisas algo mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre, etc. Ora, mais e menos se dizem de coisas diversas, conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo. Assim, mais quente é o que mais se aproxima do que é sumamente quente. Existe em grau supremo algo verdadeiro, bom, nobre e, consequentemente, o ente em grau supremo. Pois, como se mostra no livro 2 da Metafísica, o que é em sumo grau verdadeiro é ente em sumo grau. Por outro lado, o que se encontra no mais alto grau em determinado gênero é causa de tudo que é desse gênero. Assim, o fogo, que é quente no mais alto grau, é causa do calor de todo e qualquer corpo aquecido, como é explicado no mesmo livro. Existe, então, algo que é, para todos os entes, causas do ser, causas de ser, de bondade e de toda a perfeição. Nós o chamamos Deus. A quarta via da perfeição das coisas. Ora, eu vejo que no mundo há graus. Há coisas mais belas do que outras. Coisas mais ordenadas do que outras. Coisas mais honrosas que outras. Ora, tudo isso, beleza, honra, verdade, bondade, dependem do ser. É o ser que é bom, verdadeiro, honrado. Então, se esses entes são assim, eles são assim porque participam do ser. Ora, se essas perfeições são assim porque participam do ser, aquele que tem o ser máximo é a causa das perfeições no seu nível máximo. Então, se eu posso dizer que o homem é mais digno que a natureza, e é, porque ele participa mais do ser,
eu posso dizer, a causa dessa subordinação, dessa hierarquia, é que há um ser sumamente digno, do qual o homem participa e se aproxima dele, diferentemente da natureza. Então, do ser que é causa das perfeições que deriva a hierarquia de bens, de perfeições que nós vemos no mundo natural. Vamos lá. Então, o resumo da Suma Teológica, o resumo dessa via de Tomás de Aquino. Das perfeições das coisas ao sumamente perfeito. Fato. Há perfeições participadas, limitadas no mundo. Então eu vejo que há beleza participada no mundo. O ser é belo, mas a natureza participa do ser. Então essa natureza é parcialmente bela. Há perfeição no mundo. As mulheres são belas. Há uma perfeição parcial, participada nas mulheres, e assim por diante. Princípio. Tudo aquilo que tem perfeição, por participação, é causado por aquilo que tem perfeição por natureza. Então, se eu tenho beleza, mas não sou belo, eu preciso compartilhar essa beleza com alguém que tem essa beleza por natureza, maximamente. Conclusão. Portanto, há um ser sumamente perfeito e sumamente belo, sumamente digno, sumamente honrado, ao qual damos o nome de Deus. E a quinta via é a via que até Immanuel Kant disse que ela é incontestável, é a via da ordem. A ordem no mundo. Vamos lá, quinta via. A quinta via é a tomada do governo das coisas. Com efeito, vemos que algumas coisas que carecem de conhecimento, como os corpos físicos, agem em vista de um fim, o que se manifesta pelo fato de que sempre ou na maioria das vezes agem da mesma maneira, a fim de alcançar o que é ótimo. Fica claro que não é por acaso, mas em virtude de uma intenção que alcança um fim. Ora, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que conhece e que é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim, e a isso nós chamamos Deus. A quinta via é da ordem do mundo. Ora, para que haja ordem nas coisas, é necessário que haja inteligência nas coisas, porque a ordem nasce da inteligência. Como é que as coisas que não têm intelecto agem como se fossem ordenadas? Porque existe um ente ordenador que ordena aqueles entes que não têm inteligência. Essa é a causa. Aí Tomás faz um belo resumo sobre isso. Da ordem do mundo, a inteligência que ordena o mundo. Fato, há uma ordem no mundo, uma ordem de entes que não têm inteligência. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Até aqui chegarás. O mar, né? O salmo, né? O mar chega até aqui. Quem deu as coisas que não têm inteligência, essa ordem precisa. Princípio. Toda ordem supõe uma inteligência ordenadora. Portanto, se o universo se move como se fosse inteligente, mas o universo não tem inteligência, é preciso uma inteligência que ordene o universo. Conclusão, existe uma inteligência ordenadora, a qual damos o nome de Deus, e que ordena todas as coisas para um fim. Essas são as 5 vias que Tomás demonstra para a essência de Deus. As 5 vias que provam que existe uma transcendência, algo que está para além da matéria, para além do universo. Isso, para a filosofia, é Deus. Nada se diz aqui sobre Jesus Cristo, nem sobre Maria, nem sobre os anjos, nem sobre a Sagrada Escritura, nem sobre Abraão. Aqui é uma questão meramente teológica. Eu diria até metafísica. É teodiceia, é a abordagem racional do homem sobre a divindade. A abordagem que aconteceu antes de Jesus, antes de Tomás de Aquino. Lembra? Estamos aqui pegando Tomás de Aquino como critério, mas Aristóteles já tinha feito a reflexão da metafísica 4 séculos antes. O argumento do motor imóvel, que é o primeiro argumento, já está na metafísica de Aristóteles 4 séculos antes de Cristo. Então, é para dizer o seguinte, para você que tem essa angústia, não é que a divindade se abra, se revele por meio da razão, não é isso. A fé ainda é a ferramenta, a chave para aproximar o homem de Deus.
Mas é preciso dizer que a fé não é irracional, que a fé não é um salto no escuro, e que Deus não é irrazoável. Não, ele parece que ele quer agir de forma razoável para nós. Não é que ele a todo momento nos desafia com coisas que não tem razão, não tem lógica. Pelo contrário, quando você olha para o mundo, parece que o mundo aponta para algo transcendente. E era esse o objetivo desse vídeo. Você que é da área de exatas, você que é um recém-convertido, você que não está habituado a esse mundo que é o mundo da filosofia, você precisa entender que a fé não é contra a razão. A razão não é contra-intuitiva. A fé não é irracional. Então, acreditar em Deus não nos tira do dever de estudar o plano de Deus. E um ponto necessário para nós é a essência de Deus, a existência de um ser transcendente, ela é razoável. E essas são as 5 razões para que você entenda e possa apresentar para o seu cônjuge, para o seu namorado, para a sua namorada, para a sua noiva, por que você é crente. Não é teimosia, não é herança de família, é porque você é inteligente. Você consegue ver na natureza os sinais do transcendente.